Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no Farol do Brasil. Hoje eu não vou abordar o tema das mudanças climáticas na forma direta e clássica, mas sim na indireta, tendo em vista a necessidade de rebater a abordagem que se instaurou sobre o tema de forma contundente, onde poluição, veja só você, muda o clima. Ou pior ainda, a poluição consegue mudar a meteorologia. Chegamos neste ponto, tá? Justamente numa tentativa de forçar a imposição de um novo paradigma. Vamos trocar os nossos modelos anteriores do nosso conhecimento por coisas absurdas e novas. Típica situação do nosso século XXI. Se fosse possível trazer pensadores gregos, ou até mesmo um homem com certa instrução medieval, né, certamente eles ficariam horrorizados como nós, em pleno século XXI, mudamos conceitos para tornar a ficção uma realidade. Feita essa pequena observação, vamos então ao tema da nossa apresentação de hoje, que foi proferida na Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul. Vamos lá. Assim, para o tema de hoje, poluição mudando o clima? Antes, vamos fazer um pequeno prólogo. Em pleno século XXI, causa-nos cada vez mais surpresa a força dos discursos em exaltar a irracionalidade. Há uma evidente quebra da lógica e promoção do raciocínio circular, onde causas e consequências são propositalmente invertidas, permitindo um giro contínuo para que falsos argumentos apoiem a necessidade da ocasião. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso rapidamente conseguiria perceber o comprometimento total da racionalidade. Dessa forma, temos alguns exemplos. Exemplos de inversão: floresta fazendo chuva, floresta definindo o clima. Há 20 anos que falamos na quebra de paradigmas em sentido ao absurdo. Como pode a vegetação definir o clima? Se classificações climáticas utilizam dos tipos vegetais adaptados àquelas condições, como definiu o meteorologista Kippen, por exemplo, é o clima que é propício ao vegetal, e não o contrário. Assim, é a chuva, a quantidade de chuva que define o tipo de floresta, as condições climáticas é que definem o tipo de floresta. Exemplos de adaptação nesse raciocínio circular de queimadas e mudança climática e queimadas. O discurso até 2018 era esse: queimadas na Amazônia causam as mudanças climáticas no planeta. E, de repente, mudou o discurso em 2024. As mudanças climáticas causaram os incêndios na Amazônia, Pantanal e restante do Brasil. É o cúmulo do absurdo, né? Quando, na verdade, a estiagem sazonal favorece a alta probabilidade de incêndios. Parece que eles esqueceram desse pequeno detalhe científico. Exemplos de omissão: o discurso da saúde pública nos anos de 1990 era esse: as pessoas não devem praticar atividades físicas, andar, correr, uso de bicicleta próximos das avenidas por causa dos automóveis. Os parques públicos das cidades têm alta concentração de poluentes, os quais ficam armazenados por causa das árvores. Eu ouvi isso nos meus cursos de graduação. Em pleno século XXI, com os ODS, os desenvolvimentos sustentáveis, a gente vê aí as ciclofaixas. Você tem um incentivo ao uso de bicicletas ao lado do tráfego com carros e caminhões. Além da diminuição da fluidez do tráfego, tirando uma faixa de rolagem, ainda aumenta o consumo de combustível. Fica então a pergunta: isso não lançaria mais poluentes no ar para os ciclistas respirarem? Discurso da saúde pública no século XXI com a ODS é o silêncio sepulcral. Ninguém fala nada sobre esse absurdo, ninguém fala nada sobre implantação de ciclofaixas ao lado do trânsito. Por que será? Só podemos concluir que ou eles mentem ou a poluição urbana diminuiu, como bem dizia o Lomborg no seu livro O Ambientalista Cético. Exemplos circulares irracionais que envolvem aí o uso da terra e a mudança climática, quando na verdade o clima e a sua variabilidade
é que definem o uso da terra. Pedro, Dudakov, etc. O primeiro táxon da podologia é sobre clima. Então isso já é sabido há mais de 200 anos. E por que tem que mudar o discurso agora? Ao ponto de chegarmos nessa situação. Ao invés do clima definir os ambientes terrestres, temos o ambiente terrestre mudando o clima e vice-versa. Mas sempre com uma ação humana ou no meio ambiente, ou uma ação humana na atmosfera da Terra para falar que se faz mudança climática. Esta ciranda apaga a realidade em que o meio ambiente e mudança climática está circulando um contra o outro e abre espaço para surgirem bobagens de todos os tipos, como o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima aqui no Brasil, ou outros lugares, o Ministério da Infraestrutura e Mudanças Climáticas, Ministério da Energia e Clima. Os britânicos têm lá o Ministério da Energia e do Balanço Zero. Veja só o absurdo que chegamos. Ministério da Agricultura e Clima. E essa ciranda irracional também criou um binômio inexistente que tende a ser indissociável de forma proposital. Né? Somaram ambiente com clima, eles estão agora aglutinados, de forma que qualquer coisa que você faça no ambiente reflita no clima. E vice-versa. Todos esses engodos têm a mesma origem, a teoria da tríade que nós já defendemos há muito tempo. Então, vejamos rapidamente o que é a teoria da tríade. Para se legitimar um processo de mitigação de energias, de venda de novos produtos e de instituição de um poder internacionalizado, faz-se necessário criar grandes problemas. Estes irão instigar os três grandes medos da humanidade: a morte, a mudança e o futuro. Trata-se de um assédio alarmista, aplicação do pânico moral, que envolve estratégias de criar terror na cabeça das pessoas com eventos naturais, exagerando ou distorcendo a gravidade desses fenômenos, a causa e as suas consequências, para então criar medo e preocupação desnecessários. É usado para manipular a opinião pública ou promover uma agenda específica. Veja só que você consegue construir uma frase que já pega os três grandes medos da humanidade: a mudança climática trará morte em futuro próximo. Serão baseados em três alicerces intercambiáveis, a chamada base da tríade. E na época eu fiz a relação com o tetraedro do fogo, onde você tem o combustível, o comburente e o calor, e eles formam a base, então, do processo de combustão, criando as chamas. A partir do momento que você corta qualquer um dos apoios do tetraedro do fogo, você extingue as chamas. Só que no caso do tetraedro do medo, você tem as mudanças climáticas que causam aquecimento global. O aquecimento global causa ambiental. O causa ambiental causa mudança climática. E não interessa qual é o sentido que você gire aqui nesse triângulo, todos eles vão levar ao desenvolvimento sustentável, que é o que eles querem, a implementação do desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, o desenvolvimento sustentável e a obrigação de implementá-lo serão legitimados, porque ele vai resolver os problemas que o mantêm, só que nunca alcançando esse objetivo. Jamais eles vão dizer que resolveram as mudanças climáticas, o aquecimento global e também o caos ambiental. A poluição, nesse caso, só entra como mais um dos exemplos. E afinal de contas, o que será que é realmente poluição? Poluição pode ser definida como a ação de agentes físico-químicos e, eventualmente, biológicos no extrato geográfico que tem o potencial, vejam só essa palavra que é importantíssima, de causar danos à saúde dos seres humanos e de outros seres vivos. O potencial é classificado desde inerte, inofensivo, a letal e vai depender do tipo de agente, composição, ação, toxicidade, perenidade, concentração e por aí vai. Mas notem que eu coloquei um aviso aqui no concentração. Todas as fórmulas de dissipação pretendem verificar quão eficiente foi a expansão das plumas, de forma que a substância realmente considerada poluente perca sua potencialidade em causar danos à saúde. Este é o ponto central, e é aqui, inclusive, que trabalha a meteorologia, como nós vamos ver mais adiante. E as fontes podem ser naturais, em grande escala, como humanas, em pequena escala, muito mais localizadas.
Causa surpresa na atualidade a falta de um embasamento teórico robusto para um tema que já é estudado pela humanidade há pelo menos 2000 anos. A pulverização da ideologia ambientalista tem sistematicamente subvertido essa definição assertiva racional, pois intenta comprometer todas as atividades humanas, equiparando-as com o mesmo poder de escalas naturais. Surgem então todos os tipos de absurdos, causando uma mistura de assuntos. Por exemplo, naturais versus os artificiais. Tratamento diferenciado para uma emissão natural em relação à humana? Porque as naturais podem e as humanas não? É o que eu sempre digo. A formiga faz o formigueiro, é natural. O cupim faz o cupinzeiro, é natural. O castor faz o dique, é natural. O ser humano abre a Avenida Paulista, é artificial. Não poluentes tratados como poluentes. É o que vamos ver: o CO2, o metano, o óxido nitroso. Todos eles têm fontes imensas naturais, mas são os artificiais que são os problemas. E agora viram poluentes. Avaliação escalar errada, mesmo nas cidades, há uma imensa diferença de emissão até de particulados conforme as vias, horários, etc. Uma rua diferente de uma artéria de tráfego. Veremos isso mais adiante, mas eles gostam também de fazer essa confusão. Saúde ambiental, então, é mais terrível. Ideologias e panteísmo para reconhecer a alteridade da natureza na forma de meio ambiente, algo totalmente inanimado. E as causas e consequências, onde você mistura e alterna as coisas. Então isso não tem fim. E a gente vê um exemplo aqui, inclusive de um site de agronegócio. O que é poluição? Poluição é toda a alteração provocada no meio ambiente. Isso remete a qualquer ecossistema, desde o agrário até os sistemas urbanos. Então eles já dizem até quais são os sistemas, né? O resto não. É sempre o agrário, é sempre o urbano, é sempre o ser humano. Em síntese, poluição ambiental é toda alteração que danifica a natureza. Então já colocam claramente que os seres humanos são inimigos da natureza. Deriva do latim poluere, sujar. Ela pode causar alterações nas proporções e características de aspectos essenciais à formação do próprio ecossistema. Por exemplo, aí temos os casos de excesso de gás carbônico e dióxido de carbono na atmosfera. Eu nunca vi tanto absurdo na minha vida, porque gás carbônico e dióxido de carbono são o mesmo gás. Então, a sanha em tornar o gás um poluente causa torpez e cegueira, inclusive, ao entendimento. E é para essas pessoas que nós estamos aí entregando o domínio da humanidade. Desde quando 380 partes por milhão é excesso de gás carbônico? O sujeito nunca estudou absolutamente nada sobre paleoclima e das concentrações dos gases e a importância desses gases. CO2 é o mesmo CO2. São a mesma coisa, gás carbônico e dióxido de carbono. E a poluição atmosférica, então, recebe outras explicações cada vez mais sofríveis. A poluição do ar se tornou uma grande preocupação no mundo. É causada pela contaminação do ar por gases líquidos e partículas sólidas de suspensão, material biológico e energia, considerados poluentes para a atmosfera. Sobretudo nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, a poluição do ar altera a qualidade de vida da população, o que acarreta a multiplicação e o agravamento de doenças respiratórias. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que cerca de 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo são causadas por poluição do ar dentro e fora da casa, sendo um importante fator de risco que afeta a população. Também provoca alterações climáticas, como a intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Então, voltamos aí. Os gases naturais são colocados como poluentes porque intensificam a fraude do efeito estufa, porque eles causam a fraude do aquecimento global. Agora, o pior de tudo é observar a Organização Mundial da Saúde falando que 7 milhões de mortes prematuras acontecem por causa da poluição. Só que eles não dizem onde isto acontece. E é na China e é na Índia, especialmente esse último país, porque as mulheres precisam cozinhar queimando esterco de gado, cuja fumaça é altamente cancerígena. Queima é incompleta e isso causa
Mais problemas de saúde dentro das casas, fora das casas, pessoas do lado. Nós vamos mostrar também isso. Quais delas são mais comuns no Brasil? No ranking de países mais poluidores do mundo, o Brasil ocupa a sexta posição. Aí você se pergunta, nossa, nós temos fábricas imensas, gigantescas, devem poluir demais, né? Mas não, emitindo sobretudo, ou seja, o que é que eles consideram poluição? Gases do efeito estufa. E a maioria das emissões está associada ao desmatamento e à degradação do solo, ou seja, em razão de poluição atmosférica e do solo. Então, há uma mistura, de novo, de assuntos de poluição atmosférica e do uso do solo, porque o solo é utilizado para a agricultura e os caras acham que está degradando o solo, e desmatamento faz poluição. Então, raciocínio completamente ilógico, sem fundamento nenhum. Aí você vai ver qual é o ranking dos países mais poluidores, da onde sai isso. Essa informação sai de uma ONG e de um grupo de ONGs que trabalham justamente para falar esse tipo de assunto. Então, a autoridade deles é zero. É zero. Né? O Brasil é o sexto país que mais emite gases de efeito estufa no mundo, revela a sétima edição do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, essa terça-feira, dia 5. Essa porcaria dessa ONG e mais uma rede de organizações de mais de 40 membros. Então, são ONGs que dizem isso. E daqui a pouco a gente vai ver se o Brasil realmente é o sexto maior país. Já que isso que eles estão falando não é poluição. Então, trata-se de fraude, com todas as letras. ONGs fraudulentas. E chegamos aí à Lei 6.938, de 81, que vai dizer o que são aí os poluentes. E a gente tem que chamar a atenção sobre isso. No item 3, poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, causam esses problemas que estão abaixo. O problema é que a definição ficou muito aberta. Isso causa uma diferença entre a objetividade contra a subjetividade. Então, esse equívoco conceitual, você pode ter um ravinamento espontâneo e isto não é poluição. Será que seria uma degradação da qualidade ambiental? Fica aqui o questionamento. Esse é o problema com textos, especialmente em leis, quando são pouco precisos e muito pouco técnicos. E a gente vê o que está descrito aí. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população? Ok. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas? Afetem desfavoravelmente a biota? Aí você vê o item D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente? Bom, pelo item D, a energia eólica deveria ser banida. É a que mais causa poluição visual, energética, sonora, etc. Exemplo, na França, a alta corte francesa determinou a remoção desses moinhos eólicos em lugares onde eles interferiam no visual, na estética dos terrenos, aquelas paisagens bucólicas medievais. Aqui nós temos aí o nosso Nordeste com dunas lindas e maravilhosas sendo aí destruídas na estética com essas porcarias. Sem falar trabalhos alemães mostrando o problema que as pessoas têm ao morar ao redor desses lugares. O item E, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Aqui devemos tomar um cuidado duplo quando a lei é muito aberta, muito subjetiva como esta. Primeiro, quem estabelece o padrão e por qual referência de realidade? Uma coisa é o Brasil, outra é a Alemanha. Segundo, quem escolhe qual matéria ou energia que deverá passar por o crivo de avaliação? Para ambas as questões, a alta fragilidade de interferência externa. Você abre aí a brecha, como foi, por exemplo, o Protocolo de Montreal, como será agora a continuação do Protocolo de Quioto com a idiotice do mercado de carbono versão 2.0. E poluição e clima. A mesma ciranda equivocada permite a miscelânea de elementos incongruentes. Então, a ação humana faz poluição que muda o meio ambiente. Liberação de sólidos e líquidos, processos industriais, queima de diesel, atividade agrícola, é o que eles intentam. E notem que é bem interessante que a parte de atmosfera ficou separada. Então, existe uma ação humana específica para a poluição para a atmosfera e falar que isso aqui causa mudança climática. Então, eles separam, mas no final das contas é a mesma coisa. Só que sólidos e líquidos a sólidos e gases, processos industriais, queima de combustíveis, atividade agrícola. Eles separam, porque tem que fazer sentido de coisas incongruentes. Então, no caso da atmosfera, a incongruência será
que poluição atmosfera agora causa mudança climática. E aí você tem essa ciranda. Quando, na verdade, a gente sabe que a meteorologia fornece situações, quadros que auxiliam na dispersão de poluentes. A meteorologia, então, determina a dispersão de poluentes. Pode ser o contrário e pode ser favorável. O clima, no máximo, pode ajudar a estabelecer locais para a instalação de sítios industriais. Sazonalmente, define períodos de maior ou menor dispersão de poluentes, são chamados os quadros meteorológicos. Podem facilitar ou podem dificultar. E isso acontece, então, sazonalmente, porque a quantidade de eventos muda também sazonalmente. Poluição e a meteorologia. São os quadros meteorológicos, como falamos anteriormente, que ajudam a dispersão dos poluentes, definindo os melhores momentos para a realização de operações e processos industriais que emitam muitos particulados e gases. Então, a poluição atmosférica é intimamente ligada com os quadros meteorológicos para a realização da dispersão dos poluentes. As escalas meteorológicas têm fundamental importância. A sinóptica, que é a dinâmica atmosférica superior, invencível. Nós não conseguimos controlar isso. A mesoescala, que leva em conta aspectos regionais, circulação e geografia, por exemplo, brisa do mar, brisa terrestre, circulação de ventos em vale e montanha. A microescala, que é a dinâmica da camada limite planetária, chamada CLP, e o ciclo diurno. Então, a camada limite planetária monta-se durante o dia e desmonta-se durante a noite. Isso é favorável à dispersão de poluentes? Os elementos meteorológicos responsáveis pela ação dos processos físico-químicos dos poluentes na atmosfera são os ventos, a insolação, a temperatura e a umidade. E aqui nós temos o trabalho de Pasquill, de 1962. Essas coisas são bastante antigas, não tem nenhuma novidade quanto a isso, que vai entender aí a estabilidade e a instabilidade atmosférica e quais são os elementos que a combinam. Então veja que quanto mais instável estiver a atmosfera, mais você tem a facilidade da dispersão dos poluentes. E quando ela estiver muito estável, portanto, muito estratificada, trabalhando mais na horizontal, você tem uma dispersão de poluentes dificultada. E é exatamente nisso que a meteorologia define os padrões de melhoria ou não da qualidade do ar. Tá? Isso é bastante antigo. Nós temos aqui, por exemplo, um esquema do SkillT que mostra a estabilidade atmosférica. Então, imaginando que a atmosfera tem um gradiente de resfriamento, nós estamos falando da atmosfera que sempre é a troposfera, a primeira camada, de mais ou menos 6,5 graus Celsius por quilômetro de resfriamento, próxima aqui da linha número 3. Tudo que tiver mais baixo, ou seja, -7, -8, -9, -10 por quilômetro, é altamente instável, chegando ao ponto de chegar a um processo autoconvectivo, a -12 graus Celsius por quilômetro, por exemplo. Tudo que tender aqui para a linha 4 e linha 5, ou seja, com as temperaturas diminuindo menos, chegando até o fator positivo, você tem, então, estabilidade. E o cúmulo é a inversão térmica, em que a temperatura sobe com a altitude. E aí, claro, fica totalmente estratificado e os poluentes ficam parados. Para nós é uma benesse que os poluentes subam. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque eles são diluídos e são destruídos também pela radiação solar. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. Então, casos de fontes de alta intensidade sempre são fontes fabris, tá? É fabril pesado ou de química, não é atividade agrícola. São os campos agrícolas que emitem. Vamos tratar agora os campos agrícolas como se fossem chaminés? Nem mesmo as cidades não fazem mais esse tipo de padrão, muito menor, porque a qualidade do ar vem melhorando justamente por causa dos avanços tecnológicos. Como eu falo, o pessoal parou lá nos anos 70, mas vamos falar mais sobre isso. Aqui alguns exemplos. Assim, para o elemento poluente ser classificado como potencial insignificante, lembra que eu falei, o elemento poluente tem o seu potencial e para ele ser considerado insignificante, devemos nos ater ao quadro meteorológico predominante, a concentração na fonte emissora e quanto que ela diluiu no caminhar da pluma, a distância da fonte, então está aí o trajeto, a estabilidade atmosférica, quanto mais instável, melhor, a dispersão, portanto, está aumentando o volume utilizado para o poluente, e aí ele vai se tornar insignificante, e a própria difusão,
especialmente nos casos dos gases. Então, isso aqui tudo tem que ser levado em conta. Então, a distância da fonte, estabilidade, dispersão e difusão são essenciais em resultar uma nova concentração para ter o seu potencial classificado. É o que eu falei. Se você tem o poluente na fonte, ele tem uma concentração. Eu quero saber, como todas as fórmulas de dispersão nos indicam, quando que o potencial desse poluente pode ser classificado como insignificante. Então fica claro que se deve levar em conta o tipo de substância, notem bem aqui, a rapidez da difusão e a qualidade da dispersão, que é dada em microgramas por metro cúbico. Ressalva quadros meteorológicos e poluição, alguns tipos de particulados e gases, como o dióxido de enxofre, oriundos de atividades humanas, podem provocar nucleação de gotas, facilitando a formação de nuvens, aumentando a probabilidade de ocorrência de chuva. Contudo, trata-se de ocorrência dentro de microescala. Eu sempre uso lá o exemplo de Cubatão até os anos 80. Você tinha lá muitos poluentes, principalmente de derivados de enxofre, e você causava lá uma nucleação de gotas, provocando uma precipitação na Serra do Mar que realmente trazia um pouco de problema à vegetação. A partir dos anos 80, com a adoção de filtros e remoção desses poluentes, isso diminuiu bastante, ao ponto que em 1986 foi feito um reflorestamento aéreo pela Polícia Militar através dos helicópteros Águia, e em 2 anos isso foi recuperado, dado o poder de recuperação da floresta. Mas esqueceram. E atenta, eu estou aqui relatando o dióxido de enxofre altamente concentrado saindo de uma situação pontual, por exemplo, Cubatão. Nós vamos ver mais à frente que o dióxido de enxofre é um gás bastante comum, mas bastante comum mesmo na atmosfera, inclusive com fontes naturais. E vale lembrar também que eles só sabem falar de malefícios, nunca das coisas boas, como a inibição de micro-organismos nocivos, conservação de alimentos, produção de fertilizantes, detergentes biodegradáveis, fumigação de algumas culturas agrícolas, acaba com os fungos e insetos de uma maneira muito mais natural, tem uso médico, produção de vinho e vai seguindo a lista. Mas, como eu sempre falo, eles só sabem ver o malefício das coisas dos seres humanos. Processos análogos a esses ocorrem naturalmente também, só que em grande escala. Sal marinho, poeira, siroco, vulcões, incêndios florestais, material geobiogênico. Só esse daí já é cerca de 95% do material que está flutuando na atmosfera, e aí vai. Se não fosse esse material, nós nunca teríamos precipitação de chuva. Retornando ao caso incongruente da atmosfera, onde supostamente poluição causa mudança climática, e sabendo da falta de robustez de sua definição, nós agora estamos autorizados a perguntar: o que definiram como poluição, já que poluição atmosférica causa essa ciranda incongruente de fatores? E a gente vê aí o IPCC, as mudanças climáticas e a poluição. Embora esse quadro seja simplesmente para apresentar o novo tema, eu gosto de brincar com ele através aí das simulações do IPCC. Esse quadro é totalmente feito por simulações de computador, onde eles dizem que sem corte de emissões, as temperaturas lá para 2100, além disso, estará em 4 graus Celsius, a temperatura média do planeta. E com cortes substanciais de emissões, nós teremos aí uma temperatura de 1,8, 1,7 para além de 2100. Primeiro que vale a pena ressaltar as barras de erros desses absurdos, e segundo que antes eram 5 graus Celsius. É que era tão absurda a simulação, inclusive que fez uma racha no IPCC em 2007, que eles retiraram aqui para não passar vergonha. Mas a gente observa que esses 2 graus Celsius de limite são uma invenção sem nenhum fundamento científico. E nós sabemos exatamente quem fez isso e o próprio sujeito confessa. Então toda a humanidade está sendo controlada pelos 2 graus Celsius, cujo embasamento científico foi a palavra de um sujeito que diz que estava mentindo. O IPCC e a ideologia ambiental têm dado atenção especial em categorizar os gases naturais como poluentes, objetivando apenas cobrança e controle. Eles não podem ser categorizados como tal, especialmente em atmosfera livre. Esse conceito adulterado visa incluí-los não por causa de preocupações com a saúde, o fundamento original do termo, mas por causa da errônea associação à mudança climática. A concentração e emissão desses gases pelos humanos é irrisória em relação às emissões dos processos naturais. Enfatizam os gases naturais e os poluentes reais. O perigo vai sempre depender da concentração, da proximidade, da dispersão e da difusão.
Quem são os poluentes reais? Dioxinas, os aromáticos, RAPs, alguns monóxidos. Mas eles não vão dar ênfase nisso. Eles sempre vão falar sobre os gases naturais e, eventualmente, só vão associar alguns poluentes às atividades que são mais importantes para a humanidade, exatamente a agricultura. Porque nos poluentes, vocês estão vendo ali no gráfico, colocam um genérico de dioxinas, colocam alguns genéricos derivados de nitrogênio, mas eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em falar sobre o dióxido de carbono, sobre o metano, o dióxido de nitrogênio, o óxido nitroso e assim vai. Os RAPs são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que pouco anda na atmosfera. Inclusive, eles existem nos cigarros, principais fontes, vulcões e fogo florestal. A maior parte desses gases que estão mostrados aí passam por fotólise, são oxidados, são dispersos, são fotooxidados, são biodegradados e passam por processo de sedimentação. Alguns gases são apolares, portanto, não podem realizar aquecimento global antropogênico nenhum. Esse é um grande problema para o IPCC. As fontes humanas atmosféricas se resumem a 3 origens. Vamos falar aqui sobre os parques industriais, petroquímicos, os RAPs, particulados, dioxinas. Observação: o Brasil passa por um processo de desindustrialização de moderado a intenso há pelo menos 2 décadas. Nosso grande problema são as queimadas, é a agricultura. A maior parte do material fabril é lançado em flares, aquelas tochas que a gente observa, para serem reduzidos a substâncias elementares através de pirólise, logo na fonte. Limites de emissões são estabelecidos por legislação específica por substância e devem ser medidos nas fontes emissoras diretamente. E aqui a gente faz uma grande ressalva. Este é um ponto importante. Como falado, você mede na fonte para saber a quantidade emitida, especialmente particulados. A difusão e a dispersão são muito específicos para cada substância. Agora, para gases, especialmente os naturais que os humanos emitem, chamamos a atenção para o desvirtuamento do conceito do que é poluente e o que não é, ou pelo menos aquilo que eles vão querer enquadrar. E esse é o nosso problema. Porque os polos petroquímicos e industriais emitem centenas de gases particulados. Você não vai ver o IPCC reclamando de nenhum deles. Em geral, apenas 38 compostos químicos são investigados. Muitas vezes, 19 desses, cerca de 50%, ultrapassam os limites. Será que o IPCC coloca esses gases na sua lista? Nós já sabemos que não. Para o IPCC, são os de origem natural que poluem e aquecem o planeta, exceto os CFCs, que já são altamente controlados, e dentro da mágica do IPCC, ocupam cerca de 1/4 do controle climático do planeta. Eu visto os parques industriais, vamos para as cidades, conforme tamanho e propósito. Você tem lá um lançamento de particulados e poeira, inclusive sujeira transportada, o dióxido de enxofre que sai do diesel, os NOx, os ozônios e o monóxido de carbono dos motores de ciclo Otto. A maior parte do material não é produzido nas cidades, mas armazenado devido às estruturas urbanas, a chamada rugosidade. Conforme o tamanho e a sua estrutura, os centros urbanos se tornam um grande repositório de particulados de todos os tipos. Eles se assentam durante a noite com o desmonte da camada limite planetária, a CLP que a gente tinha falado antes. Porém, se elevam durante o dia, especialmente por causa do movimento da cidade, o trânsito, os carros, os ônibus, e pela radiação solar com a sua insolação. Então, o processo de insolar, ou seja, a insolação na superfície esquenta o ar e ele puxa esse material para cima. Assim, os veículos mais causam turbulência do que poluição de emissão. Isso é pouco considerado, especialmente com as novas tecnologias dos automóveis. Dióxido de enxofre, tecnologia dos motores a diesel vem avançando continuamente, Arla, compressores, etc., como a gente acabou de falar. O próprio tempo se encarrega da troca de frota. Nenhuma necessidade do uso da força do Estado para impor a ODS, especialmente porque o mesmo Estado não oferece opções de transporte. É um problema crônico em grandes centros urbanos, porém também vale para os centros regionais, subregionais e periféricos, como falta transporte público. Essencialmente, o Estado é moroso neste quesito e quer descontar no cidadão, através de restrições e impostos, a sua incapacidade operacional. Em suma, é exatamente isso que ele faz. Faltando então os NOx, ozônio e monóxido de carbono, motores Otto que queimam álcool e o gasol,
porque nós não temos gasolina mais no Brasil. Nós temos uma mistura horrível, pior que existe no planeta, que é o gasol. São fontes de ozônio e monóxido de carbono. Mas a concentração desses gases é irrisória, partes por bilhão a partes por trilhão, e tem alta difusão. Eu chamo muito a atenção a esse ponto. Esses gases estão tão rarefeitos e com concentração tão baixa que sua periculosidade, especialmente os monóxidos, é letal simplesmente em ambientes fechados. Em vias públicas, locais abertos, a difusão deles é muito rápida. Sua concentração pode se elevar em trânsito de artérias urbanas parados em dias frios ou situações inversas, onde você tem a subsidência em alta pressão semipermanente, causando sempre aí a inversão. Mas mesmo assim, não atingem os níveis de toxicidade altamente prejudiciais, como dizem. Ou seja, o gás sai do cano de escapamento, a difusão é muito intensa para esses componentes. Ninguém fica com a cara na saída do escape do carro respirando aquilo. E eles vão medir exatamente ali, mas eles esquecem da difusão. Ademais, veículos cada vez mais utilizam catalisadores. Então, os carros estão com catalisadores que aumentam a eficiência dessa queima, reduzindo drasticamente os radicais emitidos. Porém, com um consumo maior de combustível, diga-se de passagem. Interessante que os diversos órgãos de controle do Ocidente têm mostrado isso em seus relatórios, que a poluição do ar tem diminuído bastante dentro das cidades. O Lombard trouxe isso nos seus livros. E a vistoria ambiental media esses gases na boca do escapamento, achando que as pessoas fariam o mesmo. Observação 1. Não cabe ao cidadão ser responsabilizado pela qualidade dos combustíveis fornecidos no Brasil, que alteram significativamente o desempenho dos motores, causando emissões de poluentes reais. A qualidade do combustível é fator primordial para uma queima completa, robusta e de alto desempenho para o motor. Isso não acontece no Brasil, especialmente verificado nos últimos 2 anos. A gasolina faseia em menos de um mês. Você pode fazer esse experimento na sua casa. O gasol apresenta mistura de etanol acima do que tecnicamente deveria ter. E os motores, chamados flexíveis, com muitas aspas aí, têm uma arquitetura que não tira o melhor desempenho possível. Quanto ao diesel, é a mesma coisa, especialmente quando querem trazer padrões europeus que não funcionam nem nos Estados Unidos, diga-se de passagem, do escândalo do Dieselgate, para quem não sabe. Quando havia vistoria de carros em São Paulo, eu recebi muitos e-mails de pessoas que diziam precisar estragar a configuração de seus motores para que eles pudessem passar nessas vistorias. Chegamos a esse ponto. Observação número 2, temperatura do ar subindo dado a insolação implica na formação da camada limite planetária, portanto, a pluma urbana, que implica também na remoção dos poluentes. Os poluentes são levados para cima. Então, uma das vantagens do clima urbano é justamente o calor retido, pois facilita a formação da CLP, a camada limite planetária, criando a pluma urbana. Além de remover os poluentes da superfície, os expõe à radiação em altitude para que sejam totalmente fotodissociados. Chegamos finalmente nas atividades agropecuárias. Óxido de nitroso, metano, RAPS, diesel. Então veja só que interessante. O óxido nitroso emitido em quantidades significativas pelo setor agropecuário destrói a camada de ozônio e intensifica o efeito estufa. Eles só sabem falar sobre este assunto. O óxido nitroso, especificamente da agricultura, o agropecuário, ele destrói um negócio que não existe, porque o ozônio é formado pelo segundo maior constituinte da atmosfera, que é o O2. Ele fica em plena reestruturação o tempo todo na presença de radiação solar, então isso não existe, essa idiotice. E pior ainda é falar que ele intensifica o efeito estufa quando a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa. E o que o IPCC prega que 66% das emissões globais são ocasionados pela agropecuária. Esses 66, nós vamos ver como esses valores são altamente chutados. Todo momento eles são alterados por qualquer coisa. O importante, na verdade, é manter o discurso. Mas o que o IPCC esconde? Que a maior fonte de óxido nitroso são as bactérias presentes no solo, ou seja, dos ciclos biogeoquímicos que ocorrem no solo. Principal incerteza elencada pelo IPCC. É o próprio IPCC que diz isso. Ele não sabe quanto que sai de N2O
do solo. Eles não têm nenhuma certeza disso, é a principal incerteza deles. E também pelos oceanos, é outra incerteza central. São só as duas maiores superfícies que dominam o extrato geográfico terrestre. São só os oceanos e são só os solos do mundo inteiro. Principal incerteza do IPCC. Ele não tem ideia nenhuma de quanto que é isso aí. Mas ele tem certeza que 66% das emissões são causados pela agropecuária. Então, a tal camada de ozônio vem sendo destruída desde que a Terra tem oceanos e solo? Fica a pergunta para o IPCC. Na concentração de cerca de 330 partes por bilhão, quanto caberia aos humanos nesse fluxo? O IPCC não sabe. Só lembrando que o óxido nitroso é usado como anestésico. É aquele gás que faz as pessoas rirem. Então, realmente, faça-me rir, IPCC. Agora vejamos o metano. De acordo com o professor Liu Hui, do Instituto de Física Atmosférica, do IAP, da Academia Chinesa de Ciências. Então, lá, Academia Chinesa de Ciências. O metano é o principal gás de efeito estufa, não dióxido de carbono, que agora inventaram, né, faz algum tempo, a idiotice do carbono equivalente. Você pode chamar todo mundo de gás estufa comparando com o CO2. Na escala de 20 anos, o efeito de aquecimento do metano é 84 vezes maior do que o do CO2. Bom, um chinês falando sobre isso, um chinês falando sobre poluição, vale recitar aqui um pedaço da Bíblia, né? Tira a trava de seus olhos para falar do cisco no olho dos outros. E por que o gás metano é poluente? Você deve estar se perguntando, porque ele não é um gás poluente. E agora nós vamos ver a afirmação deles mesmos, inclusive da própria Academia, né, de Física Atmosférica Chinesa. Um dos efeitos negativos do metano para o meio ambiente é a sua contribuição para o desequilíbrio do efeito estufa, como se tivesse o efeito estufa e ele andasse desequilibrado, ele deve estar com algum problema mental, podendo colaborar para o aquecimento global. Agora, atentem ao que ele vai dizer aqui. O metano não entra no grupo de poluentes que servem como indicadores da qualidade do ar. Como assim? Então, por que nós estamos medindo o metano se ele não faz parte de indicadores da qualidade do ar? Como assim as estações vão medir qualidade do ar e metano está entrando nesse cômputo? Aí vem o pulo do gato. Porém, entra no grupo dos poluentes climáticos. Poluentes climáticos, estão inventando coisas. E esse poluente climático é de vida curta. E quanto às possíveis alterações climáticas, impacta 21 vezes mais que o dióxido de carbono. Então veja só, agora estão fazendo novos termos, sabem muito bem que metano nunca mudou o clima coisíssima nenhuma, e o pior de tudo é chutar os números. Como eu falei, tudo é chute. Ali é 84, aqui é 21 vezes, e assim vai. Agora, o exemplo típico de modificação na aplicação da definição de poluente, porque agora um gás natural virou poluente climático. Atentem, atentem ao discurso. Além da falta de certeza científica do papel do metano no clima, pois não há correspondência entre sua concentração e a temperatura do ar global média na Terra, não há. Está lá, é um gás traíra, inclusive considerado pelo IPCC, estava em concentrações extremamente baixas, subiu de repente, subiu ou subiram com ele, né? CO2 está entre 350 a 380 partes por milhão, o metano 1.400 a 1.800 ppb, porque senão na parte de milhão você tem que colocar 1,4, 1,8, seria em 1 milhão de moléculas, uma molécula de metano. Você tem que colocar em partes por bilhão para poder aparecer 1.400 a 1.800 partes por bilhão. 1 bilhão de moléculas você tem 1.400. Até tempo atrás, não, eram 700, eram 600, então dava 0,7, 0,6 ali. Inclusive ele não subia, mas os caras inventaram isso daí, porque tem que comprometer um certo tipo de atividade humana. E tá aí. Atribuir o mesmo peso escalar entre atividade humana e forças naturais é o grande absurdo. As naturais têm vulcões, falhas geológicas, torres oceânicas de gás natural, lama, lagos, pântanos, planícies de inundação, bactérias, quase não tem bactéria no planeta, decomposição anaeróbica, quase não tem decomposição anaeróbica no planeta, processos digestivos de todos os animais, todas as plantas. Então, as plantas, todas elas fazem isso, mas eles estão sempre ressaltando os humanos. As hidrelétricas, tem lagos? Não, mas são as hidrelétricas. Hidrelétricas, a liberação de metano vai de 4 a 9 anos no máximo, e acabou. Arrozais? Não, mas são os planícies de inundação. Não, mas são os arrozais que são os importantes.
Tratamento de esgoto e lixo, de jeito nenhum que nós vamos fazer esse negócio, porque isso aí produz metano. Eu, inclusive, já vi isso em bancas de acadêmicos falando sobre isso. Gado, agricultura. Então, todos os animais não são um problema, mas o gado é. Todas as plantas não são um problema, mas a agricultura é. E a maior parte, ou 60% da emissão de metano no mundo, é produto de ação humana, é a fraude. Né? Então, mais uma do IPCC aí. Como a gente falou, eles vão chutando qualquer valor. E o pior de tudo é ver um negócio como esse, né? Mais uma nova moda, mundo sem vacas. Podíamos tirar, fazer uma outra. Mundo sem o IPCC, mundo sem cientistas. E ao invés de colocar uma vaca, você pode colocar um jumento. E chegamos aí nos ratos. A principal preocupação ocorre quando há chuvas, os quadros meteorológicos, pela lixiviação no solo ou deposição nas águas. Na atmosfera, é praticamente inerte. Muito pouco mesmo, e o próprio IPCC e os caras que falam sobre isso, de poluição, dizem, não sou eu. Degradação de material. Certas bactérias destroem algumas dessas substâncias. Elas não aprenderam a comer isso agora, porque essas substâncias, inclusive, são naturais. Existem saindo em vulcões. No ar, em altitude, a radiação ultravioleta é responsável pela fotodissociação dessas mesmas substâncias. Então, elas são destruídas em substâncias menores, em elementos menores e substâncias menores. Importante ressaltar, o Brasil é o país que mais realiza manejo combinado de pragas, utilizando diversos métodos, inclusive de inimigos naturais. Nós temos clima para isso. A Europa não tem. Então eles ficam todos nervosinhos com a gente. Temos clima para isso. Nós conseguimos usar inimigos naturais. Então, a quantidade de defensivos que nós utilizamos em proporção aos outros, em porcentagem, é muito menor. Tenta fazer isso no Japão, você não consegue. Quem consegue fazer um pouco disso também é nos Estados Unidos, um pouquinho no Canadá, mas mais nos Estados Unidos. Mas o Brasil é ao concurso, está sempre acima de todos eles. Nós temos clima para fazer isso, para usar os inimigos naturais. Então, isso significa que nós vamos usar menos defensivos agrícolas. E é claro que isso incomoda quando você tem aí uma economia que gira entre 8 e 9 bilhões de dólares por ano. O uso de diesel no campo é insignificante escalarmente. A maior parte deriva de transportes para escoar a produção. Falha esta da infraestrutura e do modal escolhido pelo Estado. Mais uma vez, a inoperância do Estado sendo cobrada do cidadão e das forças produtivas, pagando pelas escolhas erradas feitas lá nos anos de 1950, ainda com Juscelino Kubitschek. E a gente acaba vendo que o CO2, o metano e o óxido nitroso entram aí como os controladores físicos da mudança climática do IPCC. Então, o IPCC só considera essas coisas, ele considera gases, quer chamar essas coisas de poluentes, para poder falar que isso muda o clima da Terra. Vocês estão vendo lá que eles colocam até os Celsius de quanto que isso aí interfere, com as barras de erro que são realmente o fim da picada. Por exemplo, os óxidos de nitrogênio resfriam o planeta, o dióxido de enxofre resfria o planeta. Eles estão preocupados com isso? Não, eles estão preocupados em falar que isso aí é poluente, que isso aí aquece o planeta. Na própria dinâmica deles mostra que não. E o resto são os gases de refrigerantes, né? Então significa que a sua geladeira está aí liberando gases refrigerantes. Praticamente já não existem mais fabricando muito deles, mas eles aquecem o planeta. Como eu coloquei antes, os CFCs interferem aí em 1/4 da quantidade de calor que seria armazenada na atmosfera para o efeito estufa. É uma fraude violenta. Como é que uma quantidade de gases de geladeiras vão mudar o clima do planeta Terra? Aplicar regras estrangeiras incoerentes com a nossa realidade de país subdesenvolvido não tem nenhum propósito nobre como pensar na saúde das pessoas, como bem observado pelas discussões, mas só acarreta trazer um número enorme de problemas operacionais e burocráticos para a vida dos cidadãos brasileiros, com a finalidade de corrigir o clima. Exemplo: vistoria e restrição de automóveis, controle de rebanhos, proibição e restrições do uso da terra e de recursos naturais, e por aí vai. Eu quero ressaltar da restrição de automóveis. Aplicar vistoria nos carros com padrões europeus na realidade brasileira, como ocorreu em São Paulo, era um grande absurdo. Escrevi sobre isso em 2010 e o quanto as empresas arrecadavam por ano, algo como 1,5 bilhões de reais, cerca de 4 bilhões ajustados na economia de hoje. Imagine com esse dinheiro o que você consegue fazer nos corredores do poder. Pergunta para o caso do Brasil. Se os grandes centros urbanos brasileiros são tão poluídos, como que a expectativa de vida praticamente dobrou nos últimos 40 anos? Os políticos estão seguindo as cartilhas ambientais que pararam na década de 1970. O climatologista canadense Timothy Oak, que escreveu vários livros e trabalhos sobre o tema, falando de grandes cidades da América, que eram muito desenvolvidas. Mas esse aí era o contexto
daquela época, com aquela tecnologia e com a quantidade de recursos de uma sociedade muito rica. Lá ele definiu a CLP, a pluma urbana, o transporte, a dissipação, a neutralização dos poluentes, bem como quais eram os quadros meteorológicos favoráveis e desfavoráveis para a dissipação e a mecânica atmosférica de microescala das grandes cidades. Estamos em 2024. Muito disso evoluiu, especialmente as tecnologias. O pessoal parou no tempo ou há outros interesses? Observação? Interessante como o relatório da própria ONG, que nós citamos anteriormente, que acusa o Brasil de ser o poluidor climático, ameniza a situação da União Europeia. Por isso que eu pergunto para quem eles trabalham. A nível mundial, o Brasil é a sexta nação que mais emite gases de efeito estufa, 2,9%. Se excluído os 28 países que compõem o bloco da União Europeia. Então, para atacar o Brasil, eles vêm com a força de União Europeia, para impor, para eles colocarem aquelas regras ridículas, idiotas em cima da nossa produção, e o pior é que a gente aceita isso. A gente aceita o que o senhor Macron vem falar aquelas idiotices para nós aqui. Agora, quando vai fazer a avaliação de emissões, aí eles se separam, tá? Não, não, eu sou só França. Não, não, eu sou só Itália. Não, não, eu sou só Alemanha, eu sou Espanha, eu sou a Noruega. Não temos quase nada de emissões. Entendam o embuste. E o índice, a piada é liderada pela China, responsável por 23% das emissões globais, seguida por Estados Unidos 12, Índia 6, Indonésia 5 e Rússia 4. Então, a gente sempre fala valores chutados, né? O valor é completamente arbitrário. O IPCC relatava 1%, agora já subiram para 2,9%. Eles precisam inflacionar isso, porque eles querem ganhar muito dinheiro com créditos de carbono, muito, e colocar a sociedade de joelhos. E falando em China, ela é cerca de 10 vezes o valor do Brasil. Então, como é que o Brasil, com o seu valor irrisório de 1%, que os caras estão inflacionando para quase 3%, quer bater no peito, essa ministra falando isso aí, quer bater no peito para dizer que é protagonista climático? Para, me faça o favor, acordem, deixem de ser idiotas. Os próprios dados mostram como vocês são ridículos. Gases e particulados vulcânicos. De longe, depois dos oceanos, os vulcões são as maiores fontes de emissão de gases e de lançamento de material particulado, sendo impossíveis de serem superados pelas atividades humanas. Como a insolação é o fator primordial para a definição de clima e a atividade vulcânica tem a propriedade de interferir, então os vulcões são considerados um elemento endógeno de alteração climática espaço-temporal, período maior, conforme a sua intensidade, pela emissão de certos gases e particulados, tornando-os contribuintes de resposta negativa para os climas pelo planeta. Veja, para os climas pelo planeta. Já mostra que não existe um clima só no planeta. Também ocasionam alteração meteorológica em curto período. Claro, uma erupção vulcânica ao lado do mar, um movimento ascensional é tão intenso, puxando a umidade do mar, vai formar um cúmulo nimbus em 2, 3 horas em cima do vulcão. Vai precipitar pedra pome. São casos extremos, especiais. E aqui temos aí o início, o Pinatubo, que eu queria falar sobre ele. No dia 9 de junho de 1991, a erupção do vulcão Pinatubo teve consequências e repercussão mundial. A catástrofe teve influência também no clima global. O cume do Monte Pinatubo explodiu com uma rolha, formando uma gigantesca cratera. De 1.800 metros de altura, o monte diminuiu para apenas 1.400 metros, ou seja, 400 metros desapareceram da montanha. Os moradores da região haviam sido avisados a tempo e transportados para abrigos. Vejam que só a emissão do Pinatubo diminuiu a temperatura global durante os próximos 3 anos. Só foi se recompor lá em 1994. E olhe lá, Piratuba das Filipinas, alterações meteorológicas de curto período, como a gente falou, um ciclone acabou trazendo chuva abundante para a ilha. As gotas de chuva transformaram as cinzas em uma avalanche de lama que soterrou casas, pontes e povoados inteiros. Cerca de 80 mil hectares de solo fértil desapareceram. Mais de 600 mil pessoas perderam seus lares. Então, embora faça uma destruição gigantesca, então solo fértil desapareceu, com o passar do tempo, as rochas vulcânicas e o material vulcânico também torna-se altamente produtivo e deixando as terras muito férteis. Não é à toa que as maiores terras férteis do planeta estão onde você teve derramamento vulcânico. A alteração climática de período maior, o material lançado na atmosfera circundou o globo em 3 semanas, veja só, 3 semanas, e cobriu 42% do planeta, 2 meses depois da erupção. O inverno extremamente rigoroso na Nova Zelândia em 1992,
Os violentos ciclones daquele ano, assim como as chuvas torrenciais que alagaram o oeste dos Estados Unidos em 1993, foram atribuídos aos efeitos atmosféricos ocasionados pelo Pinatubo. Na época, eu fazia expedições com alguns colegas da Serra da Mantiqueira e a gente verificava, assim, as cinzas vulcânicas no pôr do sol, com fenômenos específicos que caracterizam essa quantidade de material vulcânico na atmosfera. Nós estávamos no Brasil. Krakatoa, Indonésia, em 27 de agosto de 1883. Certamente o maior evento geológico da história moderna, bem registrado. Atingiu IEV6, que é o índice de explosividade vulcânica. O 6 não é o maior, o 7 é o maior. Mas mesmo assim, ele foi excepcionalmente intenso. Causou uma alteração climática global real medida, que persistiu por cerca de 5 anos, baixando as temperaturas do ar global médias em pelo menos 1,2 graus Celsius. E o pessoal vem dizer que nós estamos aí a subir a temperatura do ar em mais 1,5, querem limitar, porque nem chegou nisso, está em 0,8, 0,7, eles não sabem decidir ainda. Mas basta um vulcão entrar em atividade para derrubar toda a atividade humana feita para aquecer o planeta, segundo a hipótese deles. Aqui temos uma descrição do Simon Winchester, do livro Krakatoa, O Dia em que o Mundo Explodiu, mostrando aí 10 quilômetros cúbicos que era a massa da ilha desapareceram. Não só a ilha inteira, como também a parte das estruturas, dos estratos inferiores, abaixo do nível do mar. Foi tão grande, tão intenso, fez um buraco no oceano por alguns segundos e as águas tiveram então que preencher lá com trilhões de toneladas de água. Imagine só que as cinzas chegaram aí a 100 quilômetros de altitude, ou seja, chegaram aí na termosfera, na baixa ionosfera. Né? Praticamente a atmosfera quase nem existe, né? A densidade nessa altitude. Tsunamis gigantescos. O Krakatoa matou cerca de 37 mil pessoas, 4 grandes tsunamis de 40 metros. Foi realmente assustador. Aqui tem o Anak Krakatoa, né, que já renasceu em 1929 e já aflorou. E atualmente, em 2024, está com cerca de 125, 127 metros. Cresce 1 metro por ano. Tambora, na Indonésia, de 5 a 10 de abril de 1815, então é mais antigo ainda, era um estratovulcão que atingiu o IEV7, que é o máximo possível, detentor então do recorde de material expelido, com 180 quilômetros cúbicos de material lançado, imagina só, piroclastos e cinzas vulcânicas, causou uma alteração climática global real, escurecendo o planeta. 1816, que é o ano seguinte, é considerado o ano sem verão. Tá? Tambora matou mais de 70 mil pessoas, 12 mil diretamente pela sua explosão. Lança ácido sulfúrico na atmosfera, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, e é uma das maiores emissões de dióxido de enxofre naturais registradas. Ou seja, os vulcões emitem muito dióxido de enxofre na atmosfera. Aqui tem outro, né? É o Eyjafjallajökull, da Islândia. Suspendeu todos os voos na Europa por 2 semanas. Aliás, já faz isto mais de uma vez nos últimos 15 anos. O vulcão produziu uma nuvem de cinzas com 1.600 quilômetros de largura sobre o Atlântico. A pluma acastanhada que vocês estão vendo na imagem viajou para leste e depois para o sul. É claramente visível em forte contraste com as nuvens brancas na imagem do Envisat, do dia 6 de maio de 2010. Está aqui um recorte para quem não conseguiu enxergar na imagem maior. Esse mesmo vulcão lançou aí uma pesada pluma de cinzas vulcânicas que se deslocou sobre o Atlântico, visto aí pelo sensor do MERIS do Envisat. A forma estreita da pluma indica vento forte para o sul, em sentido a oeste da Irlanda. O vulcão emitiu vapor e cinzas desde o início das erupções que aconteceram no dia 20 de março. Então veja só, um único vulcão paralisando vários países da Europa. Ah, mas no Brasil não tem vulcão, professor, vocês devem estar pensando. Ah, não é? Chaitén, no Chile, dia 1º de maio de 2008. O vulcão é mostrado expelindo cinzas e fumaça no ar por centenas de quilômetros sobre o Planalto da Patagônia, na Argentina. Nesta imagem do espectrômetro de imagem de média resolução, que é o MERIS do Envisat, obtida no 5 de maio de 2008. Vejam só aí a pluma de cinzas vulcânicas nessa imagem de satélite visível. O Chaitén, ainda em Chile, em 2008, visto pelo GOES, satélite geoestacionário, a 36 mil
1000 quilômetros de altitude. Vejam só nessas marcas aqui no visível, a pluma aparecendo e aqui no infravermelho a pluma aparecendo. O dia que uma fábrica fizer isso, aí nós vamos acreditar que realmente mudamos alguma coisa no clima. De novo, imagens aqui acompanhando a circulação atmosférica, inclusive a dispersão das cinzas vulcânicas e de todos os gases que estão combinados ali, inclusive o dióxido de enxofre. O Puyehue do Chile, dia 4 de junho de 2011, é um dos mais severos aí. A pluma de cinzas vulcânicas rapidamente se espalhou pela circulação dos ventos de oeste, oscilando tanto para norte quanto para o sul, conforme os quadros meteorológicos que se formavam na ocasião. O cenário aqui é tenebroso, parece um filme de caça-fantasma lá de 1984. Quem observa um negócio desse fica apavorado. Aqui, ainda no dia 4, visto por satélite geoestacionário GOES a 36.000 quilômetros de distância, 2 ciclones extratropicais. Então, ele contribuiu com cinzas vulcânicas e outras partículas e gases, como o dióxido de enxofre, para ambos os sistemas. Vejam que esse aqui pegou toda a região sul, sudeste, uma parte do centro-oeste e já começou a chegar aqui no nordeste. E a situação piorou. Mais ao norte, a pluma de cinzas vulcânicas alcançou até a região nordeste do Brasil, quando um quadro meteorológico com o ciclone extratropical absorveu todo o particulado. Então, vocês estão vendo aqui um ciclone extratropical gigantesco, ele avançou em sentido ao nordeste do Brasil e levou todo esse material. Aqui é muito claro como você tem uma quantidade imensa de material lançado, os gases também estão aí imersos nessa pluma, e depois vão falar que são as queimadas da Amazônia. Claro, um vulcão está aqui. São Paulo foram semanas com precipitação de cinzas vulcânicas. Eu mesmo tinha algumas dessas cinzas vulcânicas guardadas. Nós ficamos aqui semanas com o céu vermelho, ficou quase 2 meses com o céu avermelhado. Tem os resquícios dessas cinzas vulcânicas que precipitaram. Na ocasião, São Paulo fazia inspeção veicular, enquanto a cidade era tomada pelas cinzas vulcânicas por semanas. É claro, eram os automóveis que poluíam. Era lá o Fuscão do seu Zé, né? Emissões de dióxido de enxofre do vulcão na Islândia chegam à Europa. Então, a partir de agora, erupções desse ano, de 2024. Nós vamos ver que a atividade vulcânica está intensa e quanto que realmente os vulcões emitem o dióxido de enxofre. E aí os caras vêm falar que é a agricultura, que são as fábricas, que são as cidades, seu motorzinho. De acordo com Campos, as observações para o satélite da altura da pluma indicaram que a maior concentração de dióxido de enxofre estava entre 5 e 8 quilômetros na atmosfera, portanto está dentro da média troposfera. Enquanto as previsões e os locais de medição de superfície também mostravam algumas concentrações aumentadas ao nível do solo. Prestem bem atenção aqui ao nível do solo, portanto estava próximo da superfície. Então os vulcões sim interferem com esses gases e muitos outros e muitos particulados, inclusive particulados médios e finos, também em toda a troposfera. Eles acrescentaram que não se esperava que a nuvem tivesse grandes impactos na qualidade do ar ou na saúde. O que nós estamos mesmo a medir? Qualidade do ar? E aí, como é que fica com o caso dos vulcões? Ainda com essa superlua, a atividade vulcânica não cessará tão cedo. Agora a Lua começa a se afastar de novo na sua órbita, começa a mexer nas placas. Isso aqui é um exemplo do Grindavik, na Islândia, dia 16 de março de 2024. E querem acusar as emissões humanas de dióxido de enxofre, especialmente do Brasil? Quem vai avisar os vulcões para eles cooperarem? Afirmar que a maior parte da emissão desses gases que querem nos punir de emitir vem de origem humana é uma das maiores fraudes já ditas. São mais de 5.000 vulcões, dos quais 1.470 estão ativos e 20 desses intensamente ativos. Intensamente, nós estamos falando de nível desse tipo de vulcão, são 20 desses aqui que estão ativos, só neste ano. E o Monte Erebus, na Antártida, tem 3.784 metros de altitude e lança na tropopausa, que é a segunda camada da atmosfera, e na estratosfera, a terceira camada, diariamente 1.200 toneladas de gás clorídrico, 500 toneladas de gás fluorídrico. Então é muita quantidade de gases altamente tóxicos. O gás clorídrico, então, libera cloro. E eles diziam que era o cloro da sua geladeira que destruiu o ozônio. O Taziev, vulcanólogo bastante famoso, avisava a Susan Solomon, que foi lá
lançar balões para medir o cloro da estratosfera antártica, dizendo que era da sua geladeira, bem ao lado do vulcão Erebus. E os balões passavam na pluma do vulcão. Ele alertou, mas ela simplesmente ignorou, porque ela queria medir cloro na Antártida. Ela queria medir cloro dizendo que o cloro do vulcão era da sua geladeira. E com isso ela ganhou um prêmio sensacional, virou climatologista. Etna, na Itália, inclusive agora, 23 de julho de 2024, o aeroporto de Catânia fecha após a erupção do vulcão Etna na Sicília. A atividade vulcânica na maior ilha italiana provoca suspensão de voos, afetando o turismo no auge do verão europeu. E eles cantaram de galo que essa Olimpíada seria terrível por causa do aquecimento global, etc e tal. Pois é, né? Não foi, né? Não foi. Parece que basta um vulcão para mudar os planos deles aí de aquecimento global. Levotob Lak-Lak, na Indonésia, agora, 13 de novembro de 2024. Vulcão em erupção há 10 dias obriga moradores a saírem das suas casas na Indonésia. Autoridades planejam estender a extensão da área que será restrita aos moradores. Então, o vulcão em erupção está intensamente e, como estão muito próximos os trópicos, rapidamente esse material, tanto particulado quanto de gases, já vai estar chegando no Brasil, vai estar chegando no resto do mundo. E vocês estão medindo, então, o quê? Emissões dos brasileiros? De partículas? De gases? Quem paga essa conta? Particulado e sujeira por ventos, seja siroco ou outros nomes que nós temos para os ventos, com areia. Todos os anos, milhões de toneladas de poeira do deserto do Saara são lançados na atmosfera pelos ventos alísios de leste e transportados através do Atlântico. As plumas podem percorrer desde o continente africano até a floresta amazônica, onde fertilizam a vida vegetal. Quem disse é a NASA, hein? É aquela agência, a NASA, dia 18 de junho de 2020. Vem com tudo, né? A circulação global vem com tudo. Como é que você vai diferenciar qual é o poluente, qual é a emissão, qual é o particulado, e tudo está circulando? Porque foi essa desculpa que deram para falar que o teu gás da geladeira chega na Antártida. Agora você vai colocar um monte de estações por aí para medir poluição, a qualidade do ar. Qualidade do ar da onde? Como é que você vai dizer qual é a fonte? Califórnia agora, Estados Unidos, dia 11 de novembro de 2024. Tempestade de areia passando por cima da cidade, encobriu tudo. Cadê aqui as condições de saúde, as medições de saúde, a qualidade do ar? São Paulo também teve, o Brasil, dia 26 de setembro de 2021, a poeira gigantesca, tempestade de areia atinge o interior de São Paulo, pegou toda a região de Franca e transformou o dia em noite. Então essas coisas acontecem. Vamos para nossas considerações finais sobre o nosso trabalho de hoje. Antes de encerrar, gostaria de mostrar uma coisa. Isso aqui era simplesmente um graveto que eu recolhi na rua, coloquei na água e 3 semanas depois está com folhas, com raiz. Então esse é o nosso país, esse é o nosso milagre. É um país em que qualquer coisinha consegue florescer, tem prosperidade, tem abundância. Será que isso incomoda o pessoal de fora? Será que eles querem criar uma crise proposital no nosso país? Fica aqui esse questionamento para todos vocês que estão nos assistindo. Considerações finais. Prevenindo-se de acusações levianas, ninguém está a sugerir aliviar o controle da poluição real, mesmo porque é o Estado quem faz isto conforme interesse. Para quem não sabe, uma juíza inocentou os acusados de Mariana. A represa desabou, fez um caos ambiental total, como eles mesmos dizem, mas nada foi considerado para acusar as pessoas responsáveis. Poluição real é uma coisa, poluição real extrapolada e imaginária é outra. Estamos aqui para proteger o cidadão, o povo e as forças produtivas do Brasil de um embuste em terem que pagar uma conta ambiental climática, aquele binômio que a gente falou antes, totalmente inexistente, disfarçada de combate à poluição, atrelado às mudanças climáticas, cujo mote não lhes cabe. Aqui vale uma atenção. Exatamente como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável utilizam como carro-chefe a erradicação da pobreza, logo, se você combate todos os outros itens dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, todos eles enormemente falaciosos, logo você é acusado de ser contra erradicar a pobreza, erradicar a fome. Então aqui é o mesmo caso. Se você fala que existe um embuste em falar que poluição causa mudanças climáticas, logo, imediatamente, você será acusado de ser contra combater a poluição real. Então, chamamos já a atenção para esse novo embuste. Eles sempre operam da mesma forma.
Em qual tempo essa cidade era mais poluída? Trazia maiores problemas de tráfego? Mais atropelamentos? Mais problemas de saúde? Trata-se de Nova York. A morte pela roda e pela pata. Isso no ano de 2007. Um em cada 30 mil nova-iorquinos morreram em acidentes de carro. Há um século, em relação a 2007, as ruas eram bem mais perigosas. Cavalos e diligências vitimavam um em cada 17 mil moradores da cidade. Esses congestionamentos duravam mais de 8 horas. Imagine só a quantidade de urina, fezes de animais, etc., que estava aí junto da cidade. Qual deles será que era mais poluído? Qual era mais perigoso? Veja só o mesmo exemplo, uma situação da sociedade bastante desenvolvida, moderna, com gás, com eletricidade, contra uma situação real de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Aquelas que a Organização Mundial da Saúde falou que morrem por causa de poluição. Sim, morrem por causa de fazer fogo ainda, lenha, esterco, entrando nos seus pulmões, tanto dentro de casa quanto fora. Então, quem livra eles dessa situação é o gás, é o petróleo. E parece que o poluente CO2 tem ajudado a vegetação do planeta, chamada fertilização por carbono. Já mostrei esses trabalhos, eles continuam, já temos trabalhos mais modernos, até de 2020 e 2022, mas está aí, dados do satélite mostraram aumento da folhagem global de 1982 a 2010. E os trabalhos continuam, satélites mostrando de 82 a 2015 e assim sucessivamente. Então, só para lembrar, o CO2 faz comida. Só pode ser um problema pelos devaneios do IPCC. E continua na agricultura também. Suposto aquecimento de 0,8 graus Celsius nos últimos 80 anos, que é bastante questionável, e o enriquecimento por carbono fizeram maravilhas e não catástrofes nas últimas 4 décadas. Então veja só, a maior parte verde do planeta está sendo por causa da agricultura. Dados do satélite de 81 a 2018, como eu falei para vocês, os trabalhos continuam. As terras agrícolas globais estão esverdeadas e as tendências são o dobro da vegetação natural. O dobro em 40 anos. O esverdeamento agrícola pode explicar 1/3 do esverdeamento do hemisfério norte. Então veja só, de tudo que nós temos no hemisfério norte, 1/3 foi dado pela área agrícola. Só que a coisa fica muito melhor quando a gente vai para o hemisfério sul. O esverdeamento agrícola nas regiões menos desenvolvidas, que a gente chama de o sul global, como os caras gostam de dizer, é maior que nas regiões desenvolvidas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é absurda a quantidade de vegetação que nós temos da própria agricultura, não só de matas plantadas, mas como também da área agrícola. Então, a fertilização por carbono está aumentando a vegetação no planeta. E é claro que nas áreas agrícolas nós temos a irrigação, nós temos as técnicas modernas, mas isso é apenas uma parte. Como eu disse, a fertilização por carbono evita muito o uso de defensivos agrícolas, porque a fertilização por carbono reforça o sistema imunológico das plantas. E veja por que eles não querem isso. Se você não vai comprar mais defensivos agrícolas, são bilhões de dólares a menos para um país como o nosso, como eu falei antes, que tem muito a ver com o clima e as suas benesses para a nossa agricultura. A fraude do IPCC e suas avaliações climáticas, que se resumem à temperatura do ar média global, escancararam no Assessment Report 6, o AR6. Em suma, sem emissão humana de gases de efeito estufa implica em sem aquecimento global, ou seja lá, mudança climática, ou qualquer coisa que seja. Em outras palavras, eles estão dizendo que sem atividade humana no planeta implica sem aquecimento global ou mudança climática. Então, vamos tirar os humanos da equação. Será verdade isso? Bom, vamos entender a realidade dada pelos modelos climáticos. Eles são divididos em grupos de trabalhos da parte programação de fatores antrópicos e fatores naturais. Os fatores antrópicos, eles colocam um negócio chamado gases estufa, que causam, então, um efeito estufa. E se os gases sobem, o efeito estufa sobe. E agora estão atribuindo isso à poluição atmosférica. E falando que a poluição atmosférica, inclusive qualquer poluente, mas a gente viu que não são mesmo poluentes, causam isso. E do lado dos naturais, será que essa equação é bem descrita? Fatores naturais, nós temos o Sol extraterrestre, nuvens, água, criosfera, oceanos, biogeoquímica, uso da terra, vulcões e o clima e a sua própria variabilidade. Isso aqui também teria que estar bem programado. Então, os modelos têm que ter as duas coisas.
os fatores antrópicos pela hipótese que eles defendem e os fatores naturais a realidade do que é o clima. Quando a gente vai observar sobre o entendimento para a programação e simulação desses fatores, em outras palavras, eu tenho que converter todos esses elementos, esses fatores, em códigos de computação, em equações, para poder fazer funções e assim descrever o que vai ser o clima, nós vemos que, do lado dos fatores antrópicos, eles têm uma alta descrição desse fator. E qual é o alto fator? O efeito estufa e seus gases. E os fatores naturais? Os fatores naturais é baixo, é insignificante, não acoplado, por exemplo, trabalham com nuvens, mas não sabem acoplar isso aos modelos climáticos. Oceanos não sabem acoplar corretamente, quando não até mesmo inexistentes. Por isso que eles rodam diversas simulações. Eles não fazem prognóstico, eles não fazem previsão. Eles fazem brincadeiras da terra da fantasia. E aí, qual é a hipótese dos fatores antrópicos? Que uma elevação desses gases aumenta o efeito estufa fantasioso, que por sua vez aumentaria a temperatura do ar global média, causando o aquecimento global antropogênico ou simplesmente AGA, ou então o coringa chamado mudanças climáticas. E aí nós nos perguntamos, e o fator de programação dos fatores naturais, dado que é baixo, insignificante, não acoplado e inexistente? Bom, como eles mal sabem descrever esses fenômenos, qualquer variação deles é inconclusiva sobre a elevação das temperaturas do ar global média. Em outras palavras, você tem a temperatura variando e não o clima. Esse é o fato, varia, sobe, desce, e aí você faz as programações. Eles pegam os fatores naturais que estão muito mal descritos e não conseguem, através das suas simulações desses efeitos naturais mal escritos, explicar o que aconteceu com a temperatura. Mas qualquer elevação, para eles, casa muito bem com a hipótese de que os gases aumentam o efeito estufa e sobem a temperatura. Então, portanto, olha só que loucura, portanto, a confiabilidade é muito alta, de 97%, porque a curva deles de gases subindo e efeito estufa aumentando e temperatura subindo casa com a realidade que eles dizem, enquanto que na outra não, eles não conseguem simular. E por isso a confiabilidade é menor que 2%. Inclusive, o IPCC assume que são as incertezas centrais. Incertezas centrais nós podemos traduzir como não temos a menor ideia de como essas coisas funcionam. E quais são? Aquelas que vocês estão vendo acima, os fatores naturais. Isso é o próprio IPCC que fala, não é professor Ricardo Felício. Portanto, os modelos provaram que é o homem que causa o aquecimento global ou a mudança climática, porque não sabemos explicar o que é clima através dos fatores naturais. Então, esse é o erro epistemológico crasso, completamente absurdo. Eu provo que o homem muda o clima da Terra, na verdade, apenas a temperatura, porque eu não sei descrever esta mudança pelos fatores naturais, porque eu sou completamente ignorante sobre os fatores naturais. É essa a explicação. E aí, a prova da sua hipótese, que isso daqui é uma coisa hipotética, porque nunca aconteceu na história do planeta, torna-se real, comprovada pelo seu modelo. Vejam só, então não são evidências científicas que provam a hipótese, é o modelo que você desenhou. Só que o modelo que você desenhou peca absurdamente em descrever a realidade do clima. Como que nós aceitamos uma coisa dessa? E o que acontece no AR6 do IPCC? Bom, o AR6 simplesmente vai falar que se nós reduzirmos e acabarmos com os gases de efeito estufa emitidos, acabamos com o efeito estufa que continua a subir e encerramos com a elevação das temperaturas. Portanto, a ausência de emissões traz uma tal de estabilidade climática, uma coisa bonita, né? Um sofisma que não tem absolutamente nada de concreto. E as temperaturas do ar global param de subir ou não fazem absolutamente nada, eles nem sabem. Mas simplesmente isso daqui virou o quê? A prova, através desses modelos, que sem emissões humanas, nada acontece no clima. Ora, se nós já sabemos que os modelos não conseguem colocar os fatores naturais, porque eles são inconclusivos, não conseguem mostrar nenhuma variação de temperatura com esses modelos, e se você tira o efeito estufa que eles tinham colocado no modelo, obviamente o modelo não vai responder absolutamente nada, e o pior de tudo é que eles zeraram então isso. Então, na verdade, o que os modelos fizeram foi o quê? Zeraram o fator que os controlava, que era o efeito estufa feito por gases, deixando-os à mercê somente dos fatores naturais
pouco entendidos, mal descritos e mal simulados. Se eu disse que esses fatores naturais são inconclusivos para a temperatura e o meu modelo concluía que era o efeito estufa que fazia subir, se eu zero esse lado, obviamente não vai dar nada, vai dar zero. E pasmem, então, o AR6 do IPCC acabou de ser a prova de que a economia de baixo carbono é boa. Então, a prova dos benefícios da economia de baixo carbono para o clima saíram de modelos de computador que não sabem simular a complexidade do mundo natural e o que realmente interfere nos climas pela Terra. Nos climas pela Terra. Então, se aquilo lá antes era um erro epistemológico crasso, agora é o erro epistemológico elevado à décima potência. Eu digo que a economia de baixo carbono é boa, que não faz subir a temperatura, porque eu tirei o fator principal, eu zerei o fator principal do meu modelo. Só que o IPCC sempre toma o seu cheque. Então tá lá, primeiro, plantas. Trabalhos que acabaram de sair desse ano. Cientistas estavam errados. Plantas absorvem 31% mais CO2 do que se pensava anteriormente. Não bastando esse cheque, tem mais um. Novo estudo revela que os oceanos absorvem mais CO2 do que se esperava anteriormente. Então vem a pergunta: como podem fazer afirmações sobre os balanços de seus orçamentos climáticos se sequer sabem avaliar os seus próprios constituintes desses balanços? É fraude em cima de fraude. Tudo aí é chutado. E eles querem jogar essa culpa de emissões em cima dos seres humanos. A ciência climática não está definida. Mesmo assim, estamos tomando medidas sem nenhuma certeza científica de sucesso em resolver um suposto problema aplicando o princípio da precaução, mas com a certeza científica de total fracasso da humanidade, justamente pela aplicação dessas mesmas medidas para a resolução do problema inexistente. E a ciência já provou, ciências econômicas, várias ciências mostraram que você aplicar as coisas que vocês estão querendo fazer, vocês vão levar a humanidade à ruína, ao fracasso. Mas mesmo assim, vocês querem impor essas coisas para resolver um problema que não existe. Não existe um problema no clima. Notar que essas pessoas que querem instaurar tais normativas climáticas já estão a causar mais problemas para a humanidade do que ajudá-la. Para que isso? Afirmações não são novas minhas. Só que eles querem corrigir suas falhas em outro lugar. E aqui está o pulo do gato. Para que temos estações de medição de poluentes e qualidade do ar? Eles vão fazer a coisa mais absurda. Se vocês acharam que os outros erros epistemológicos eram absurdos, como eu falei, elevado o último aí até a décima potência para o AR6, agora a situação vai piorar. O consórcio do inferno, Berkeley Earth, Carmen Brief, GIS da NASA, todas essas instituições nojentas, dizendo aí, né, em uma entrevista com esse Smith e o Hausenfeld, nós estudamos as mudanças climáticas e não conseguimos explicar o que estamos vendo. E agora vocês vão ficar pasmos com o absurdo onde nós vamos chegar. Para consertar isso, precisamos criar uma maneira melhor para os modelos climáticos refletirem novas observações. Isso significa coleta de dados mais abrangente e rápida de satélites, medições in situ e estatísticas econômicas convertidas por analistas para os modelos climáticos e meteorológicos. Isso precisa ser acompanhado por um compromisso dos cerca de 30 laboratórios ao redor do mundo que mantêm os modelos do sistema climático da Terra para atualizar com suas simulações a cada ano para refletir os dados mais recentes. Estão misturando aqui meteorologia com clima. Modelos meteorológicos têm a finalidade de prognóstico de tempo. Os caras estão aqui falando de climáticos junto dos meteorológicos. E aí, nós estamos perguntando, para que eles querem as estações? Algumas das informações que entram nos modelos climáticos atualmente levam anos para serem produzidas. Por exemplo, enquanto dados sobre níveis de gases de efeito estufa e energia do Sol estão disponíveis dentro de semanas após as observações serem feitas, as emissões de poluentes atmosféricos industriais e agrícolas, precisam ser estimadas a partir de dados econômicos, e isso pode levar anos para ser coletado e processado. Em outras palavras, gente, a gente está colocando aqui, está misturando o quê? Efeito estufa e sol, como a gente acabou de mostrar. Efeito estufa, antrópico, sol, natural. Não sabemos nada sobre sol, mas sabemos tudo de efeito estufas e estamos misturando agora que poluentes controlam o clima. Poluentes industriais, poluentes agrícolas. E você já sabe muito bem quais são os poluentes que nós estamos falando. Não é aquela tabela que eu mostrei um monte de gases que são lançados e outras coisas. Não é isso que eles estão falando. E o pior de tudo, vem à frente.
Embora tenha havido muitas hipóteses parciais, novos padrões de combustível com baixo teor de enxofre para transporte marítimo, a erupção vulcânica em 22, menores emissões de aerossóis chineses e o El Niño talvez se comportando de forma diferente do que no ano passado recente, continuamos longe de uma explicação consensual. Eles não sabem absolutamente nada, mesmo mais de um ano depois de termos notado as anomalias pela primeira vez. E isso nos deixa inquietos. São cientistas climáticos que misturam escalas entre meteorologia e clima. Então os caras não têm mais a noção nenhuma. Esses caras nunca estudaram absolutamente nada para misturar meteorologia com clima. E está aqui. Por que está demorando tanto para os cientistas do clima lidarem com essas questões? Acontece que não temos sistemas em vigor para explorar a significância de fenômenos de curto prazo no clima. Curto prazo no clima. Em nada que se aproxime do tempo real. Como assim? Como assim? Tempo real é da área da meteorologia, nowcastings. Os caras estão colocando isso para clima, mas precisamos muito deles. Agora é hora das agências científicas governamentais, ou seja, seu dinheiro, fornecerem atualizações mais oportunas em respostas às rápidas mudanças de clima. Então eles querem chegar ao ponto de que poluição climática, aquela idiotice que a gente explicou antes, dá resposta instantânea, mas no clima, ou seja, na temperatura do ar instantânea. Em outras palavras, eu quero que as pessoas fiquem muito claras ao que eu estou explicando. Você tem uma estação meteorológica para dar dados para os modelos meteorológicos fazerem prognóstico de tempo. Os caras querem colocar estações de medição de qualidade do ar para medir poluentes, dizendo que isso vai fazer a mesma coisa. Vai substituir as informações de meteorologia para fazer modelos meteorológicos e climáticos em tempo real. Ou seja, a poluição saiu, ela já faz um efeito estufa, faz alguma coisa ali, causa uma mudança de clima e de tempo meteorológico também. Então é o erro epistemológico crasso do crasso do crasso, elevado à potência milésima. E está aqui, ó, previsões meteorológicas são geradas regularmente, faça chuva, faça sol. Os cientistas que fazem a atribuição quase em tempo real para clima extremo também são capazes de reagir rapidamente para descobrir o efeito do aquecimento global em qualquer novo evento. Descobrir o efeito do aquecimento global em qualquer novo evento, desde quando um evento meteorológico representa tudo o que acontece no planeta? É o cúmulo da vagabundagem da mentira. Então, as estações de medição de poluentes da qualidade do ar que eles querem fazer é para isso aí, para duas coisas: para fingir, para fazer brincadeirinha de gastar dinheiro com modelo de computador e, ao mesmo tempo, ficar controlando as pessoas. E nós vamos chegar lá. Então, diante disto, e sabendo-se das pretensões do IPCC, perguntamos: por que precisamos de estações de medição de poluição? Qual poluição estarão a medir? A fraude da poluição climática? Se é este o caso, além do monitoramento por câmeras, DREX, controle bancário, as cidades inteligentes, restrição de circulação, consumo controlado, ainda seremos auferidos localmente dos poluentes climáticos de forma a sermos mais controlados, multados, enquadrados, incriminados, encarcerados e fechados em quarentenas climáticas, facilitando os cerceamentos impostos por nosso algoz? Diante dos quadros que nos são apresentados de perda de liberdades, afrontando a Constituição e os direitos universais da humanidade, as questões são altamente pertinentes e legítimas. Uma observação: esse quadro foi confeccionado em 2015, quando surgia o nefasto Acordo de Paris, baseado no que eu já imaginava desde 2009, quando eu fazia as palestras, com a ideia dos inventários de carbono e a formação de uma polícia climática, do qual eu chamei de ICCC. Ninguém no Brasil levou em conta que a fraude climática permitiu a instauração de uma agência climática internacional com os mesmos poderes da Agência Internacional de Energia Nuclear. Ou seja, eles transformaram o dióxido de carbono, o gás da vida, em urânio. E assim como cola que o urânio é um poluente, o dióxido de carbono também o é. Então, passados 15 anos, quem diria que essa frase seria tão profética? E afinal, que uma saída de uma COP, foi a de Copenhague, se eu não me engano, eles estão preocupados com o quê? Gente bem abastada, bem alimentada, feliz, viajando pelo mundo. Vocês acham que essa gente está realmente preocupada com essa criança que representa os países pobres e subdesenvolvidos, onde a maior parte deles não tem nem as necessidades básicas para a sobrevivência? Vocês acham que isso é verdade? O princípio da precaução é sempre usado em apenas uma direção. Fala dos riscos do uso de uma tecnologia em particular, por exemplo, combustíveis fósseis com muitas aspas, mas nunca sobre os riscos de não usá-la. Paul Drisden é um ambientalista que critica muito as questões que são apresentadas atualmente. Quer dizer que você vai matar a humanidade porque não vai mais poder plantar, não vai mais poder lançar CO2, não vai mais poder ter metano, bois, vacas, galinhas, nada, pela fraude climática. A maior poluição é a pobreza. Enquanto isso, para a guerra não tem emissões e nem poluição. Estamos à beira de um confronto nuclear,
Mais de 40 países estão em guerra, brigando indiretamente ou diretamente. Lançamento de particulados, CO2 e tudo que vocês podem imaginar de gases está sendo realizado. Mas para você, cidadão brasileiro, saiba que na COP29 o Brasil foi o segundo país a entregar e confirmar as suas metas determinadas de emissões. Aquele 1% para os bocós dos nossos políticos baterem no peito, dizendo assim: nós somos os protagonistas climáticos. Poderiam falar: nós somos os grandes otários, mas na verdade nós somos os grandes espertos, porque nós estamos cumprindo a agenda que nos foi confiada para destruir o Brasil. Nós não precisamos inimigos, nós já temos eles aqui dentro mesmo. Somos a voz que clama no deserto. Em menos de uma semana, as duas casas legislativas já aprovaram a lei da falácia dos créditos de carbono enquanto ocorria a reunião da COP29 e o G20. A sanção presidencial é iminente. Será um recorde histórico de aprovação de algo que irá destruir o país. E por que continuamos combatendo isto? Porque queremos divulgar a verdade para todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao Rubem Garcia, que faz a contribuição pelo PayPal, a Carla Gomes, que fez contribuição pelo Vaquinha, ao Sr. Celso, a Sra. Marina, Humberto, Maria, Rui Carlos e Raquel Ribeiro, que fizeram contribuições por nossa caixa ou pelas lotéricas. Muito obrigado. E aos nossos 14 apoiadores do Apoia-se: Cristóvão, Edmundo, a Elci, a Eliana, Gabriel, o José Luiz, o José Roberto, a Lígia, a Lúcia, a Michele, o Nelson, a Nilce, a Roberta e o Ronald. Meu muito obrigado. Lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zeballos e agradecimento a nossos colaboradores que estão sempre mandando material para que nós possamos aqui fazer novos vídeos. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. O link está na descrição do nosso vídeo. Lembrando a todos que a aula e os cursos ainda estão disponíveis na sua mega promoção até o dia 30 de novembro de 2024. A parte 1A, a mudança climática desconhecida da hipótese, e a parte 1B, bases científicas e epidemiológicas contra a fraude da mudança climática. Esse mesmo curso está dividido em 4 módulos e a sua promoção vai até o dia 28 de fevereiro para quem quiser adquirir um separadamente por mês. Meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação, nossos próximos vídeos, pessoal. Até lá!